Olha aqui, ainda durante a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu venho aqui ao Direto ao Assunto no Futebol comentar com vocês, porque essa rodada foi muito importante com a nova colocação dos clubes na tabela e com algumas coisas importantes que eu quero chamar a atenção, fatos importantes dessa tabela. Se você gostar desse comentário, dá um like. Agora, se você gostar muito e não for inscrito no canal José Neumann e Pinto, dá o like e se inscreva. Tá? Eu prometo a você dar o melhor de mim aqui nos comentários. Isso começa com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo. O grande clássico da rodada. O Palmeiras e o São Paulo estão também na Libertadores disputando a possibilidade de vir a ser o time que terá vantagem nas rodadas de mata-mata. Né? Todos os dois ganharam os 3 jogos anteriores, os dois estão bem, o Palmeiras na liderança do Brasileiro e o São Paulo não tão bem no Brasileiro, mas tendo essa disputa boa na Libertadores. O Vitor Roque, que foi uma contratação de risco do Palmeiras, muito dinheiro, não deu certo na Europa. O Vitor Roque fez o gol da vitória no último segundo, numa falha imperdoável da defesa do São Paulo, que deixou que ele pegasse o rebote do goleiro Rafael, que teve uma partida acima da média das suas partidas, e que não pegou o chute do Felipe Anderson, que terminou funcionando como assistência, porque ele devolveu a bola para o meio. No meio daquela defesa aparece o Vitor Roque, que faz o segundo gol no segundo jogo decisivo, pondo o Palmeiras 2 pontos à frente, o que é muito difícil de superar num campeonato como este, com um time forte, seguro e bem treinado como é o Palmeiras. E com um time que fez contratações corretíssimas. Né? O Abel Pereira, que é um excelente técnico, é por isso que o Palmeiras tem feito grandes desempenhos no Brasileiro, na Libertadores, nos campeonatos que disputa, foi expulso. Foi expulso porque no calor da hora ele sempre briga e terminou sendo expulso. Agora, isso não significa que ele tenha tido um mau desempenho. Não teve. Como também o goleiro do São Paulo, que não é um goleiro espetacular como é o do Palmeiras, na minha opinião, o melhor goleiro do Brasil, mas jogou muito bem, evitando outros gols do líder do campeonato. Né? O Palmeiras está 2 pontos na frente dos dois que o seguem na tabela. Né? O Flamengo está em segundo lugar porque vence a disputa com o Bragantino, lá de Bragança Paulista, pela média de gols, uma média de gols maior do que o outro. Empatam em pontos, empatam em número de vitórias, mas o Flamengo tem mais um saldo de gols. O Flamengo fez um jogo razoável contra o Bahia, pelo menos no primeiro tempo um bom jogo, mas o Bahia equilibrou o jogo no segundo tempo, o Flamengo teve que roer o osso para disputar. O técnico Felipe Luiz cometeu assim uma tremenda mancada na entrevista depois do jogo, quando ao responder de forma mal educada, de forma grosseira, a uma colega jornalista, disse o óbvio ao contrário. Ele disse que está pondo o Bruno Henrique para jogar, porque o Bruno Henrique faz muito pelos companheiros, e a moça disse o óbvio, o Bruno Henrique não jogou nada. Nada, Felipe, nada. Veja o tape, chutou 2 bolas no gol. E tem uma coisa que está acima do futebol, que é a moral, é a ética, Felipe. Já ouviu falar em ética, Felipe? O Bruno Henrique está sendo processado por ter acusado de ter fraudado, forçar cartão amarelo em jogos, nos sujíssimos jogos
de aposta de futebol, né? O Felipe não tem culpa desses jogos serem permitidos, não tem culpa das emissoras estarem todas vendidas a ele, e o governo comete um equívoco imbecil, estúpido, como é próprio do desgoverno Lula Mota, de achar que arrecada mais. Não arrecada não, porque arrecada a aposta, mas o pobre que aposta se sacrifica e deixa de comprar, ou seja, deixa de produzir impostos para o governo no lugar de apostar em jogo. Agora, apostar em jogo, Felipe, pelo amor de Deus, fraudar a aposta, você vai defender publicamente, podia ter sido o maior jogador brasileiro do século, mas não ajuda os companheiros com isso, ganha mais do que o suficiente para evitar isso e não tinha que jogar, E o Flamengo jogou com 9 jogadores em campo. Bruno Henrique não jogou o jogo inteiro, não jogou. Pois bom, de qualquer maneira, acho que isso aí abre caminho para o Botafogo, que vem de baixo e fez um jogo sensacional contra o Internacional de Porto Alegre. 4-0, uma goleadaça lá no Newton Santos. O técnico Roger Machado, do Internacional, vinha muito bem antes de começar o Campeonato Brasileiro, mas começou muito mal o Campeonato Brasileiro, é surpreendente isso. O caso contrário é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem melhorado espetacularmente graças a Caio Jorge. Mas, o Gabigol, vai para casa, bicho. Você não vai sair dessa reserva, não. Não vai, não. O Caio Jorge está comendo a bola. O Caio Jorge é um dos melhores jogadores do campeonato. E os imbecis lá do Ninho do Urubu, entendeu? Os caras do Ninho do Urubu deixaram de trocá-lo pelo Gabigol, que o Cruzeiro queria tanto, né? Agora o Cruzeiro está subindo na tabela. Já está lá a 1 ponto dos segundos e terceiro colocado, né? O Cruzeiro ganhou de 4-0 do Sport, que é o pior time do campeonato. O Flamengo ganhou do Bahia, já falamos sobre isso. E um outro ponto a chamar a atenção é a goleada do Fortaleza sobre o Juventude pela queda do técnico do Juventude, que já tinha sido goleado antes pelo um tal de Pepa, né, que eu não conheço. Bom, tem um jogo ainda, Santos e Ceará, ainda a ser jogado na segunda-feira 12, eu estou gravando antes do jogo, que é à noite. E eu acho que é um jogo que não altera em nada o meu raciocínio, que é o seguinte: todo mundo está fingindo que está botando os seus times principais, e não estão, estão todos poupando, e essa poupança de jogador para disputar a Libertadores é que está prejudicando o desempenho de todos os times na tabela do Brasileiro, caindo em qualidade, em fôlego, em tudo. É a poupança, é a vez ao reserva, que é uma coisa muito certa, muito justa, mas forçada para poupar para o jogo do meio de semana na Libertadores. Então é isso aí. Nós somos agora disputantes da Libertadores. Os campeonatos do Brasil podem dar dinheiro, podem ser o que são, mas não são a prioridade dos nossos times, inclusive dos que gastam bilhões como o Flamengo. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!